Eu quero falar nesses próximos dias sobre o movimento de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o nosso coração está em expectativa do movimento de Deus para 2025 e para a próxima década. Aonde Deus vai nos conduzir, o que Deus vai fazer conosco. Então eu peço que você abra o teu coração para esses dias, espiritualmente entendendo o que o Senhor está movendo. Espírito, como cantamos hoje, Espírito, mostra-me se há mais beleza em Cristo que eu ainda não vi, se há mais coisas em Deus que eu ainda não senti. Eu creio que Deus está nos conduzindo a entrar no movimento dEle, entender por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, que existe um propósito eterno no que Deus está falando. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos que esses dias sejam dias de o Senhor falar conosco. Como o Senhor tem falado sobre o próximo passo que nós temos que dar em Deus. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco através desse momento, dessas duas mensagens, o movimento de Deus. Senhor, eu clamo para que o Senhor revele o nosso coração e o Senhor nos dê graça para viver a Tua vontade. Espírito Santo, nós pedimos que o nosso fundamento esteja em Ti. Pai, nós oramos para que o Senhor fale conosco e nós nos despertemos para andar na Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre o movimento invisível de um Deus que não muda. O movimento invisível de um Deus que não muda. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos dizer isso juntos? Pois nele... Mais uma vez, pois nele, só as mulheres. Agora só os homens. Irmãos, eu não sei quantos de vocês estão aqui hoje, estão carregando perguntas sem respostas. Eu não sei quantos de vocês estão aqui e sentem que sua vida parou e todo mundo está andando. Aquela sensação de que as perguntas que você está fazendo para Deus não tem respostas e parece que você está no meio dessa confusão toda, perguntando: Senhor, para onde eu estou indo? Ou o que está acontecendo? Ou o que será do meu futuro? Eu estou no lugar certo? E eu quero dizer com toda a convicção, Deus está se movendo no meio do caos. Deus está se movendo no meio do ambiente que você não entende o que está acontecendo. Eu estive alguns anos atrás em Israel e eu quero convidar você para ir para a nossa caravana de Israel em março. As coisas já se acalmaram, muitas caravanas estão voltando para Israel e nós queremos ir para Israel em março do ano que vem. Maiores informações você pode pegar aí, não estou fazendo um jabá aqui, nenhuma venda, mas durante o louvor eu lembrei de um momento que nós estávamos em Israel e a gente estava no Muro das Lamentações e eu estava vendo os rabinos, eles estavam com com as suas torás, com os seus livros de oração, e eles estavam na frente daquele muro, a única parte que sobrou do templo, e eles estavam ali na frente fazendo esse movimento. Não sei quantos de vocês já viram isso na televisão, eles estavam fazendo esse movimento. E eu perguntei então para o guia, e eu disse: por que todos eles ao orarem, eles fazem esse movimento na frente do muro? E ele disse que todo rabino sabe a grandeza de Deus. E eles sabem que a oração que eles fazem para um Deus que se move na frente de um muro que não move, e que ao moverem o seu corpo, eles estão também dizendo para o seu próprio coração: como o sangue está em movimento, como todo o meu ser está em movimento, diante de algo que é estático, Deus está se movendo de forma que nós não vemos, mesmo diante de situações que nós vemos, mesmo diante de coisas que parecem serem imutáveis. Deus está se movendo de forma secreta, e esse é o lugar onde nós precisamos entender o movimento de Deus. Irmãos, e mesmo que você não veja,
mesmo que você não sinta, mesmo que pareça que tudo está dando errado, Deus está no movimento. E o movimento de Deus não é como o agito das redes sociais. O movimento de Deus não é como esse frenesi que você encontra nas pessoas tentando mostrar uma vida que elas não têm nas redes sociais, ou sempre na atualização da internet ou do próximo lançamento das séries da televisão. Não é esse agito. O agito de Deus é silencioso, ele é profundo, e o agito de Deus ou o movimento de Deus é certeiro. Ele não faz barulho como os profetas de Baal, que para acharem que o Deus deles iriam ouvi-los, eles se cortavam, eles dançavam ao redor. Deus não faz esse barulho, ele trabalha no invisível. Na maioria das vezes o movimento de Deus, ele está construindo algo que é eterno no invisível. E ele nos ensina a confiar quando não vemos. Ele nos ensina a nos movermos diante de algo que aparentemente é impossível, numa situação impossível. Deus está se movendo. E sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns personagens bíblicos que podem nos ensinar sobre o movimento de Deus. O primeiro deles, ou a primeira delas, eu quero falar sobre a Ana, a mãe de Samuel, o grande profeta de Israel. O homem que marcou Israel profundamente, atravessou mudanças de governo. Ele se tornou um sacerdote, um libertador, um juiz, e ele se tornou um profeta. Ele se tornou um sacerdote porque carregava uma unção de Deus por ter sido criado no templo. Ele se tornou um juiz porque era um guerreiro, era um homem valente, um lutador, um estrategista de guerra. E Samuel também era um profeta. Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi, um homem que Israel considera como um dos grandes heróis de toda a Bíblia. Ele teve uma mãe, e sobre Ana nós aprendemos algo: quando parece que nada acontece, Deus está gerando algo maior. E Ana viveu isso. Ana orou por anos, por algo que ela não sabia que existia. Ela orou por anos, por algo que não vinha, não acontecia. Ela queria um filho, e tudo isso parecia que o céu não respondia. Ana, meus irmãos, fala muito sobre o que nós nos sentimos muitas vezes da mesma forma. Nós oramos, nós jejuamos, nós somos fiéis a Deus, mas nada acontece, nada muda. O que Ana não sabia é que Deus não estava apenas pensando em dar um filho para ela, em que Deus estava apenas pensando em atender o seu pedido, mas Deus estava levantando um profeta. Deus estava dando muito mais para ela. E através de uma mãe quebrada, de um coração esmagado, através de um desespero, Deus estava trabalhando através de um esmagamento na vida daquela mulher. Irmãos, e muitas vezes, o que nós não vemos, e às vezes a gente só sente um esmagamento, uma impossibilidade, Deus está se movendo por detrás daquela dor. Não para atender apenas um pedido, mas para marcar uma geração inteira, para marcar uma história toda, para fazer algo maior do que os nossos olhos podem ver. Você já sabe, Samuel não seria apenas um bebê, porque você já sabe o final da história. Você já viu o movimento de Deus na vida de Ana. Então é fácil a gente reconhecer as histórias depois que elas acontecem. Mas Samuel seria o início de uma nova era em Israel. Irmãos, Ana nos ensina que às vezes a dor de uma impossibilidade
pode ser Deus trabalhando em algo que nós não vamos entender, que vai mudar histórias além de nós. E sabe, irmãos, o que é só choro hoje? Talvez o que você esteja vivendo hoje é só angústia, mas amanhã pode ser um capítulo essencial na vida de alguém que você está perto, na história de alguém que caminha perto de você. Eu sempre digo que o movimento de Deus no esmagamento da gente vai além da gente. Alcança os nossos filhos, alcança os nossos netos, alcança uma história futura de casamento. Por isso eu venho dizer para alguém aqui nessa manhã, não desista no meio da espera. Não desista no meio, porque Deus ouve o que ninguém ouve. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o som da sua alma. Deus sabe o que você está passando. E mesmo assim Ele continua no movimento dEle na sua vida. O movimento de Deus não é sobre a gente estar aleluiado, a gente está falando em línguas, a gente está sendo um cristão fervoroso. O movimento de Deus é andar em confiança com Deus. É conhecer a Deus no caminho, na jornada. Se nós aprendemos isso com Ana, que muitas vezes, mesmo que nada parece que está acontecendo, Deus está trabalhando em algo maior. Nós aprendemos através de outra mulher, uma mulher chamada Esther. Nós conhecemos a história de Esther. Esther era uma órfã, uma pessoa simples, uma pessoa comum, de repente Deus coloca ela como rainha do maior império da sua época. E o que Esther nos ensina? Que Deus te coloca onde você nem imaginava estar, por um motivo que você ainda não entendeu. Deus te coloca num lugar que você nem imaginava estar, por um motivo que você ainda não entendeu. De repente, essa menina simples, órfã, pobre, judia, escondida, se torna rainha do maior império pagão. E quando ela entra lá, ela vê que tudo por fora era glamour, mas por dentro estava em ruína. Isso também nos ensina que muitas vezes nós olhamos e admiramos e queremos coisas que parecem ser para nós motivo de conquista, motivo de sucesso, e quando a gente entra nesses lugares, a gente percebe que aquilo lá é como algo frágil que está pronto para ser destruído, como uma casa construída na areia. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta: o que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou fazendo nessa cidade? O que eu estou fazendo nessa faculdade? O que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, irmãos, mas às vezes Deus posiciona você antes mesmo de revelar o motivo por que Ele te colocou naquele lugar. É interessante que quando Esther chega no palácio, ela teve um inimigo chamado Amã. Esse homem tentou de tudo destruir o povo judeu. Esse homem tentou de todas as maneiras destruir Esther. Inclusive preparou uma forca, do qual ele mesmo recebeu a sentença naquela forca. Um homem maligno. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas difíceis no nosso caminho. Nós encontramos muitas vezes pessoas que no primeiro momento nos seduzem, nos apresentam um mundo incrível, nos mostra que nós temos uma nova possibilidade de vida, e algumas pessoas acabam entrando em ambientes e escolhas que destroem seu casamento, destroem sua vida. Quantos jovens, por conta de um amigo, entraram nas drogas? Quantos adolescentes, por conta de um relacionamento, começaram a se cortar?
Quantas pessoas, por conta de um grupo de amigos promíscuos, começaram a entrar num ambiente de imoralidade e destruíram suas casas? Quantas pessoas foram colocadas em ambientes de sucesso e quebraram valores e princípios, porque não perceberam que aquelas pessoas eram eram malignas? Entraram em corrupção. Quantas pessoas fizeram acordos que se arrependeram? É interessante que mesmo quando o inimigo levanta uma pessoa, Deus também levanta seus filhos para colocar no palácio. E é por isso, irmãos, que talvez você esteja exatamente onde você deveria estar no plano de Deus, no movimento de Deus. Mesmo que você ainda não entenda porque você está ali fazendo o que você está fazendo. Trabalhando o que você está trabalhando, sendo muitas vezes até humilhado, como você está sendo humilhado. Você não foi ali por acaso. Foi Deus que te colocou, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que preparou esse momento para você estar ali. E nós aprendemos com Esther exatamente isso. Deus nos coloca onde a gente não imaginava estar, por um motivo que você ainda não entendeu. E às vezes tudo que a gente precisa viver é essa dependência de Deus, no movimento dEle. Senhor, eu não sei porquê, eu não entendo porquê, mas o Senhor me colocou aqui. Eu gostaria de estar em outro lugar, eu gostaria de estar vivendo outra coisa, mas foi o Senhor que me colocou nesse lugar. Confiar no movimento de Deus é mais do que sentir arrepios e calores e choro e emoção. Confiar no movimento de Deus, às vezes, é só permanecer firme aonde você está. Outro personagem que nós conhecemos muito bem, que nós podemos aprender com ele nessa manhã, José, nos ensina muito que quando tudo está dando errado, Deus ainda está escrevendo o certo. Quando tudo está dando errado, Deus ainda está escrevendo certo. Irmãos, você sabe a história de José? José sonhou, e o que ele ganhou ao sonhar? E talvez você esteja com essa pergunta nesses dias: Senhor, o que eu ganho em sonhar tanto? Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, ele foi preso injustamente, mas no fundo do poço parecia que tudo tinha acabado. E de repente, no movimento de Deus, Deus tira José de dentro do poço, conduz ele para uma história dura. E José se tornou um homem que salvou a sua nação, salvou a sua família. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando esses novos Reels do Instagram, que os personagens bíblicos estão filmando a sua história, né, contando, e com um jeito bem brasileiro de contar, algumas expressões até brasileiras. Aí a semana eu vi de José. Ele diz: mano, eu estou aqui com meus irmãos, vou tentar enganar eles, vamos ver se vai dar certo. E ele conta essa história, e eu achei interessante, porque eu preciso aprender a pregar como esses Reels. Eles contam uma história em 1 minuto, uma história de um personagem todo. Então eu acho que eu vou até replicar isso no meu Instagram. Você pode dar uma olhada nisso depois, a história de José. Eu mandei para a Naine, eu falei: gente, como eles conseguiram fazer isso? Mas durante todo o movimento de Deus na história, você não entende o que Deus está fazendo. Você não entende porque foi lançado no poço, porque você foi traído, porque você foi esquecido pelo copeiro do rei. Pessoas que fizeram promessas que iriam te ajudar e não te ajudaram. E alguns de vocês estão na expectativa de que algo vai acontecer, porque alguém prometeu algo para você. Sabe, irmãos, ainda não acabou. Deus está escrevendo uma história na sua vida, ainda não acabou. José se tornou um homem que salvou uma nação da fome. José começou com rejeição e terminou como um governador, e você sabe disso. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa estação do movimento de Deus, vocês estão passando por injustiça, por traição. Talvez alguns de vocês estão sendo até caluniados. Mas não pense que esse é o fim da história, irmãos. Não pense que esse é o fim da tua jornada, porque talvez seja o primeiro parágrafo de tudo que Deus está escrevendo,
de tudo que Deus está preparando para você, mais do que você imagina, muito mais do que você imagina. E é nesse lugar onde a gente confia em Deus de todo o coração, porque Ele está escrevendo um caminho para você, e está tudo bem. Algumas vezes eu precisava dizer para a minha própria alma, no momento em que Deus estava nos esmagando, no momento em que Deus estava trabalhando em nós, e tudo que a gente via era oração, jejum, fidelidade e um muro estático à nossa frente. Então você precisava confiar de que Deus estava em movimento, apesar do muro estático à sua frente. Um outro personagem que eu vejo e nos ensina tanto, Moisés. A história de Moisés, vocês sabem o quanto Moisés errou. A gente só lembra de tudo que Moisés fez de bom, mas Moisés teve uma sequência de erros. Ele agiu com sua própria força, matando um egípcio. Teve que se esconder por 40 anos no deserto. 40 anos não são 40 dias, não são 40 meses, não são 4 anos. Não são 14 anos, são 40 anos. 40 anos fugindo, 40 anos com medo, 40 anos vivendo longe do seu propósito. Então Deus se revela numa sarça, mostrando para ele: Moisés, eu tenho um plano para você. Era comum a sarça se queimar no deserto, mas não era comum ela não se consumir. E Moisés olhou por horas aquela sarça, e ele percebeu, não é algo natural acontecendo, é algo sobrenatural. E o que nós aprendemos com Moisés, durante o período de fuga dele de 40 anos, é quando você pensa que está esquecido, Deus está te preparando. Quando você pensa que Deus esqueceu você, ou que a vida te esqueceu, na verdade Deus está preparando você no movimento dele. Moisés errou, Moisés fugiu, Moisés desistiu. Ele ficou 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, tudo que ele fazia era cuidar de ovelha, com toda a estrutura que ele tinha intelectual de ter aprendido na cultura do Egito um príncipe. E às vezes você pensa, para que serviu tudo o que eu estudei? Quanta experiência para eu estar vivendo nesse lugar? A porta não se abre, você está vivendo num subemprego, e de repente tudo que Deus está fazendo é preparando você para algo maior. Tem gente aqui hoje que está se sentindo exatamente desse jeito, como Moisés. Você pensa, puxa pastor, já passou meu tempo. Puxa pastor, já perdi oportunidades demais na minha vida. Puxa pastor, eu não sei mais se eu tenho um chamado, porque eu errei, eu falhei, e tudo que eu estou vivendo parece que eu estou escondido. E eu quero dizer para você, Deus não descarta quem falhou, meus irmãos. Existem consequências para os nossos erros, mas Deus não descarta, muito pelo contrário, Deus ele transforma. Deus ele transforma a nossa vida, e você tem que lembrar do Deus que te chamou, e que esse processo na sua vida é um processo de transformação, é um processo do trabalhar de Deus. Você ainda tem uma missão para cumprir. E talvez Deus te trouxe nessa manhã só para dizer isso para você. A tua missão não terminou, ainda tem um futuro para você. Então para de olhar para aquilo que você falhou, que você errou, ou para as coisas que te feriram, te machucaram e te colocaram nesse lugar de isolamento. É interessante que Deus não descarta quem falha, mas Ele traz para um processo de quebrar o vaso, para fazer um vaso novo. Isso é a coisa mais linda da mão do Criador. Ele sempre está trabalhando para que a gente seja um vaso de honra, um vaso de bênção. Outra personagem que nos ensina, Maria, a mãe de Jesus. Como eu amo
quando eu chego na história de Maria. Eu amo a história de Maria, porque tudo que nós vemos na história de Maria e nós aprendemos com ela é quando você diz um sim para Deus, mesmo com medo, Deus vai fazer o impossível através daquele sim. Mesmo com medo, Deus vai fazer algo improvável através daquele sim que você deu para Deus. Quando você disse sim para a salvação, o dia que você entregou sua vida para Jesus, você pensou, vou ter que quebrar tanta estrutura religiosa. O dia que você deu um sim para Deus, você pensou, como que eu vou abrir mão de todos esses comportamentos, talvez o álcool, talvez o cigarro, talvez das drogas, mas você lembra o dia que você deu o sim para Deus, você tinha uma vida promíscua, você estava no lamaçal do pecado, e de repente aquele sim para Deus, com medo, te colocou num lugar do improvável, do impossível. E hoje você caminha com Deus e você já não é mais a mesma pessoa de antes. Você não vê um Deus religioso, você não vê mais um Deus mau, você não vê um Deus que vai te julgar em qualquer erro que você fizer. Mas você encontrou um Pai amoroso. Toda vez que nós damos um sim para Deus, para o chamado, que nós demos, Senhor, sim, pode me usar. Nós encontramos força, nós encontramos energia, nós encontramos agenda, nós encontramos tempo que nós achávamos que nós não tínhamos. Irmãos, talvez tenham alguns sonhos, alguns ministérios, algumas igrejas, alguns grupos de crescimento. Talvez tenham aqui no meio de nós alguns movimentos de Deus, algumas famílias, talvez algumas crianças que precisam ser acolhidas na sua casa. Com medo, um sim pode te levar ao improvável. Maria era só uma adolescente, eu preguei sobre ela esses dias. Uma menina adolescente de Nazaré. Ela não tinha seguidores nas redes sociais, ela não tinha influência com suas amigas da adolescência, mas quando o anjo visitou, ela disse sim. Faça com sua serva o que tu quiseres, foi o que ela disse. E aquele sim daquela adolescente mudou o mundo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para alguns adolescentes, jovens que estão aqui. Um sim seu, aos 12 anos de idade, pode mudar o mundo de alguém. O dia que eu disse sim para Jesus, aos meus 12 anos de idade, eu não podia imaginar que eu poderia mudar o mundo de algumas pessoas. E talvez alguns de vocês estejam pensando aqui, poxa, você é pequeno demais. Você tem muitas limitações, você é jovem demais, você é criança demais, ou porque você é comum demais. Uma mulher baixinha, desse tamanho, sem nenhuma beleza, uma mulher baixinha decidiu ir para a Índia e cuidar de pobres, de crianças abandonadas e de pessoas com hanseníase. E ela começou o maior movimento de ajuda humanitária que o mundo conheceu no último século. O nome dela, Madre Teresa de Calcutá. Ninguém podia imaginar que aquela mulher frágil, magra, pequenininha, poderia mudar o mundo de tantas pessoas. Talvez você possa olhar para alguém tão comum, e Deus é perito em fazer coisas sobrenaturais com pessoas comuns. O movimento de Deus é esse, irmãos. O movimento de Deus é mais do que a gente achar que Deus vai usar apenas os grandes oradores. Deus vai usar pessoas simples, como uma órfã judia, como um cara que errou matando um egípcio, escondido por 40 anos. Deus vai usar um menino que foi tirado do poço, que tudo podia dizer acabou. Deus podia usar uma mulher que já tinha um decreto que ela seria estéril, e de repente Deus faz com que ela seja mãe de Samuel. Deus usa pessoas improváveis no movimento sobrenatural dele. Deus usa pessoas improváveis.
Deus está procurando, na verdade, corações que sejam disponíveis para Ele. Ele não está procurando pessoas que sejam perfeitas. E é nesse lugar onde o Espírito ainda se move sobre quem diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem entender o que está acontecendo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu tenho poucos minutos para terminar esse culto, irmãos. Mas eu não poderia deixar de dizer o quanto Deus faz um movimento dele através de uma mulher improvável que estava atrás dos muros de Jericó. Uma cidade pagã, e por trás daqueles muros tinha uma mulher que era prostituta, uma mulher da vida, chamada Raabe. Que Deus iria colocar aquela mulher no tronco da genealogia de Jesus. Aquela mulher que estava ali, certamente, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu imagino que Raabe em algum momento disse: Senhor, lembra-te de mim. E Deus pega essa mulher e coloca no movimento da história de Deus na terra. Raabe, uma prostituta, quando os espiões de Israel entram em Jericó, uma cidade murada, impossível de ser invadida, quando os espiões entram em Jericó, Raabe os recebe e ela diz: eu posso ajudar vocês. Ela faz um acordo com aqueles israelitas. Ela diz: quando vocês invadirem, eu sei que Deus está em favor de vocês, porque nós temos ouvido histórias do Deus de vocês. Então eu só vou pedir uma coisa: quando vocês invadirem a nossa cidade, proteja a mim e a minha casa. E ela diz: eu vou colocar um sinal para vocês entrarem na cidade. Eu vou colocar um pano escarlate, um pano vermelho na janela. Raabe não tinha ideia que uma atitude dela de compromisso com Deus e com o povo de Deus não estaria apenas trazendo uma demonstração de um pano vermelho na janela, mas que ela mesma entraria no movimento de Deus para se tornar alguém que seria da genealogia de Jesus, e que o próprio sangue de Jesus, representado por aquele pano vermelho, também a cobriria e cobriria toda uma geração. E quando os israelitas invadem Jericó, depois de um movimento sobrenatural de Deus, destruindo as muralhas, depois das muralhas, tinha uma mulher com todos os seus erros, com todas as suas falhas, mas que decidiu se entregar na história de Deus. E ela então se torna bisavó de Davi. E Jesus vem da linhagem de Davi, ou tataravó, você pode procurar depois no ChatGPT. Sabe, irmãos, o que Deus está construindo em nós? Ele está dizendo: tem gente improvável. No movimento de Deus eu faço coisas que você não pode imaginar se você decide entrar na minha história. O movimento de Deus é para quem não conhece, mas que decide se cobrir com o sangue de Jesus. E o movimento de Deus é para alguém que está aguardando e decide dizer um sim para Jesus. Eis-me aqui, como Maria. Eis-me aqui. Irmãos, Deus está para fazer algo novo no nosso meio. Um movimento imparável do Espírito. Mas que não tem a ver apenas com coisas sobrenaturais. Tem a ver com você entrar na história de Deus. É por isso que nele nos movemos, vivemos e existimos. É nesse lugar, irmãos, que nós andamos com Deus. Não tente medir o movimento de Deus com os seus olhos, não tente. Porque o que parece que está parado hoje, na verdade Deus está trabalhando e tudo está no centro da vontade dEle. Irmãos, eu encerro essa manhã, até pedindo para vocês se colocarem em pé. Vou pedir para a equipe de louvor subir. Como a gente está com menos pessoas aqui hoje,
você vai fazer a evacuação mais rápida, promete? A gente pode ter um tempo de oração juntos, e um tempo de entrega juntos. Salmos 37, 23 a 26. Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, olha o movimento de Deus, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Quem recebe essa palavra? Abra suas mãos. Irmãos, eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Enquanto nós vamos compartilhar meia canção, Simon, eu gostaria que você respondesse para você mesmo em que momento e que lugar você está. Talvez você esteja nesse lugar de: eu nem posso imaginar, Senhor, e eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida como Ana. Talvez você esteja nesse lugar onde você jejua e nada acontece, você ora e nada está acontecendo. Acontece em muitas outras áreas, mas em uma área da sua vida, às vezes a emocional, às vezes a relacional, às vezes a financeira, não acontece. Entra no movimento de Deus e confia nele. Talvez, irmãos, você esteja nesse momento exatamente como José. Você não entende que é um processo de Deus na sua vida, e que se você confiar nele, Deus está escrevendo certo na tua vida, mesmo nos momentos difíceis. Mas talvez você esteja como Moisés, está um tempo longo de isolamento, e você começou a acreditar que é porque você é o culpado. Você está errado, você falhou. O salmista diz assim: aquele Deus é aquele que levanta aquele que está caído. E talvez, irmãos, você esteja aqui exatamente como Ana, como Maria, perdão. Você pode dizer: Senhor, por favor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Talvez você chegou aqui quebrado como Raabe. Você está numa vida de pecado, você está numa vida longe de Deus, mas você viu Deus entrando nos muros invisíveis da tua alma. E talvez você esteja nos assistindo e você está ali e essa live por algum momento caiu na sua mão. E você hoje está pensando: Deus, eu estou num lugar de tanto pecado. E Deus está dizendo para você: se você se entregar a mim, eu tenho caminhos novos para você. Todos nós temos uma oração para fazer diante do Senhor nessa manhã. Entre no movimento de Deus para esses dias, meus irmãos. Deus tem algo lindo para fazer na sua história. Em nome de Jesus, ore. Entregue para o Senhor isso. Entregue para Deus isso. Faz a tua oração. Eu não posso te conduzir nessa oração, eu vou orar por você no final. Mas fala para Deus: Deus, por favor, me faz entender o seu movimento, Senhor. Movimento do Espírito na minha vida. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Pensa que tudo está parado, só está você e Deus. Pensa que você está na frente do muro das lamentações, só está você e Deus. Você se move, Deus também se move. Ainda não é o fim, ainda não é o fim, ainda há tanta história. Não é o fim pra mim, ainda não é o fim. Ore ao Senhor. Você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que te ouve. Ainda há tanta história. Não é o fim
Deixa Deus ouvir teu clamor. ainda não é o Deixa Deus ouvir tua voz. ainda há Entra no movimento do tanta Espírito. história. Entra. Não é o fim. Entra no movimento de Deus. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ah, ouve o teu povo, Senhor. Ainda há tanta história. Não é o fim pra Quem sou eu? mim. Quem sou eu pra negar o que ele fará? Quem sou eu pra negar o que ele? Quem sou eu pra negar? Você pode cantar o que isso? ele Quem sou eu? fará? Quem sou eu? Cante pra isso, negar declare. o que ele? Mais Quem uma sou vez. eu pra negar o que ele fará? Declare isso, vida plena. Quem sou eu pra negar o que ele? Quem sou eu? O que ele fará? Quem sou eu pra negar o que ele fará? Meu Deus pode tudo. Declare isso. Declare isso. Meu Deus pode tudo. Meu Deus pode tudo. Meu Deus pode tudo. É, Senhor. Pode, Senhor. Meu Deus pode tudo. Quem sou eu pra negar o que ele fará? Ah, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos coloca no seu movimento, na sua história. Senhor, obrigado, porque o Senhor está treinando o nosso coração para andar no movimento de Deus. Senhor, nós dizemos que vamos parar apenas quando o Senhor nos parar. Senhor, nós seremos fiéis até o fim. Você pode dizer: eu serei fiel até o fim. Eu serei fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. 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 Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. Deus abençoe e um bom domingo a todos.